Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de Jericó, junto com seus discípulos e uma grande multidão. O filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho. Quando ouviu dizer que Jesus, o Nazareno, estava passando, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Então Jesus parou e disse: chamai-o. Eles o chamaram e disseram: coragem, levanta-te, Jesus te chama. O cego jogou um manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então Jesus lhe perguntou: o que queres que eu te faça? O cego respondeu: mestre, que eu veja. Jesus disse: vai, a tua fé te curou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Maravilhas fez conosco, Senhor. Exultemos de alegria. Maravilhas fez conosco, Senhor. Exultemos de alegria. Amados irmãos e irmãs, celebramos a liturgia do 30º domingo do tempo comum, trazendo presente uma das curas realizadas por Jesus, que deve nos chamar muita atenção, porque de fato ela significa algo muito importante em seu ministério, já que ele está muito perto de Jerusalém. Já estamos no capítulo 10 de Marcos e logo em seguida ele chegará para o julgamento, paixão, morte e ressurreição. Vale a pena a gente tomar nota que Jericó era um dos caminhos para se chegar a Jerusalém. Estava perto a festa da Páscoa, portanto, por ali passariam inúmeros peregrinos, porque no tempo da Páscoa, todo judeu deveria subir a colina de Jerusalém para lá adorar o Senhor, fazer a sua oferta, seu sacrifício e também celebrar a Páscoa. Vejam então que ali era uma rota de passagem e narra-nos exatamente que Jesus passava por Jericó. Era um costume que um bom judeu desse esmolas aos mendigos. Os mendigos, na verdade, em sua maioria, eram pessoas cegas, surdas, que tinham algum tipo de doença. Vejam que esse tipo de doença era interpretada como uma maldição. Se a pessoa nascia cega, surda, ou aleijada, ou com algum problema físico, ela estava recebendo um castigo. Então ela era uma maldita, e ninguém tinha pena e nem dó desse tipo de gente. Pelo contrário,
eles ficavam no caminho, recebendo esmolas para sobreviver, e essas esmolas eram dadas por obrigação. Ninguém dava esmola para um maldito se não fosse uma regra. Como eles estavam muito próximos de Jerusalém para celebrar a Páscoa, então era obrigado se dar esmola para os malditos. Vejam que narra-nos então o Evangelho que Bartimeu estava no caminho. Ele, com certeza, mais um tanto de outros que sofriam a mesma pena de maldição. Eram malditos por quê? Porque para eles chegarem até algum tipo de deficiência é para pagar o pecado, ou dos pais, ou dos avós, ou dele mesmo. Então veja que a maneira de interpretar a doença era algo muito cruel. Era algo, na verdade, que para a pessoa que nascia doente, era um peso gigante. Imagina, a pessoa nascia com algum tipo de deficiência e, a partir daí, era considerada uma maldita. E aí, vejam que esses vários doentes, cegos, surdos, sem contar os leprosos, que era muito pior, porque eles tinham um leprosário, que eles ficavam isolados para não transmitir a doença a ninguém. A cegueira e a surdez, pelo menos, podia mendigar no caminho, porque não era transmissível. Mas a lepra, por exemplo, era algo muito pior. Imagine então essas pessoas como deveriam se sentir. E por isso, chama-nos a atenção deste cego em especial. Este cego era filho de Timeu. Timeu é um nome grego que quer dizer um certo espetáculo, status, poder, vanglória, orgulho. Timeu quer dizer exatamente isso no grego. E o bar, na frente de Timeu, quer dizer filho de em aramaico. Então, o nome Bartimeu queria dizer que ele era filho de Timeu, ou seja, filho do orgulho, da arrogância, do poder, da prepotência, porque o nome Timeu significava isso. Os nomes na Bíblia não são ingênuos, eles querem dizer alguma coisa. Narra-nos então que Bartimeu, à beira do caminho, vivia uma situação de mendigo. E é também oportuno a gente notar que em todas as traduções vai dizer que ele queria ver novamente, ou seja, Bartimeu não é um cego de nascença, como o cego em João, que é cego de nascença e viveu a vida toda cego. Bartimeu ficou cego no caminho da vida. Está então Bartimeu paralisado lá nas margens, aguardando as pessoas passarem e dar esmola para um dos malditos. No entanto, com certeza, já tinham falado para ele de Jesus. O nome de Jesus já era conhecido. Ele já estava em 3 anos de ministério. E vejam que então sopram no ouvido dele que ali naquele caminho estava passando o famoso Jesus. Então, a atitude imediata do Bartimeu foi gritar. Ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Eu gosto muito de tomar nota que não é só tenha dó de mim, ou tenha uma piedadezinha, ou na verdade tenha um sentimento e dê uma esmola para esse maldito. Não, o pedido do Bartimeu é: Jesus, o Messias, portanto filho de Davi,
que veio para cumprir as profecias, tenha compaixão, ou, mais profundamente, misericórdia. A misericórdia é um grande atributo divino, porque ela brota do mais profundo do ser. É algo que mexe com as entranhas, com os sentimentos. Na verdade, ele dizia assim a Jesus: Jesus, olhe para mim e sinta o que eu sinto. Ou seja, tenha misericórdia de mim. E vejam, Jesus, em muitas situações, movimentou-se em prol desses, porque sentia dentro dele a dor do outro. E a dor de Jesus, na verdade, era a pior dor que se podia pensar, porque ele sabia quem era o Pai. Ele sabia que Deus não era nada daquilo. Ele sabia que ao dizer que uma pessoa era maldita, estavam sendo injustos, porque a doença não era castigo, a doença não era maldição. Jesus sabia de tudo isso. Por isso, o seu movimento de dentro para fora, de olhar para essas pessoas que carregavam o peso de uma cultura injusta. E vejam que então, de uma forma muito interessante, os discípulos que estão acompanhando dizem assim para ele: fica quieto, não incomode, né? A gente tem, na verdade, o problema daqueles que podem estar muito perto de Jesus, barrando os outros de se aproximar. E aqueles discípulos, na verdade, faziam um pouco desse papel. Fica quieto, e tanto você grita, deixa Jesus passar. Aí parece que ele fica mais alvoroçado ainda, como a gente diz. Aí ele grita mais alto, né? Os discípulos mandam que ele se cale. Ele grita mais alto. Ele grita de novo: filho de Davi, tem compaixão de mim. Olhe para a minha dor. Sinta o que eu sinto. E Jesus para e diz assim aos discípulos: chamem ele até aqui. Chamai-o. Vejam, tudo parte de Deus. É ele que chama, é ele que convida, é ele que percebe. E aí então os discípulos, mais que depressa, vão dizer a ele: coragem, levanta-te, ele te chama. Narra-nos o Evangelho que ele deu um pulo, um salto e largou o manto. Vejam, é muito comum na Bíblia que tudo aquilo que de certa forma mantém as pessoas envolvidas no sofrimento, quando encontram Jesus, isso fica para trás. Aquele manto era o que o protegia do frio e do calor, das situações ou seja, até inclusive de ser ofendido, de jogar em pedra. Então o manto era a sua proteção. Ele larga o manto, dá um salto e vai até Jesus. Jesus sabia o que ele queria, mas ele pergunta de novo: o que você quer de mim? O que você quer que eu faça? E aí ele diz a Jesus: Jesus, eu queria ver novamente. Ver novamente por quê? Porque no caminho ele se perdeu, fez escolhas que não foram acertadas, permitiu que os maiores impulsos humanos, do orgulho, da arrogância, isso quer dizer timeu, né? Das vanglórias, das ambições, tirassem ele do segmento. E aí então Jesus olha para ele e não vai dizer assim para ele: vai, eu te perdoo, ou vai, eu te curo. Não, vai e a tua fé te salvou, a tua fé te curou, a tua fé te fez seguir e voltar ao caminho. Se a gente pensar, a cegueira nos impede de chegar a qualquer lugar. A cegueira,
quando acaba a energia e no escuro a gente não sabe para onde vai, a gente fica aflito. Imagine uma pessoa que lida com isso o tempo inteiro. Se ela for para frente, para trás, para um lado e para o outro, ela está no mesmo lugar. Ela não tem referência. Ela não ocupa um espaço. Na verdade, ela se perde dentro da escuridão. E ao devolver a visão para aquele homem, Jesus dá a ele a condição de voltar a caminhar e ocupar um espaço que, na verdade, a cegueira o impedia. A partir dali, ele passa a andar no caminho de Jesus. Inclusive, o nome caminho foi o primeiro nome do cristianismo. Nós, antes de sermos chamados de católicos, fomos chamados de pessoas do caminho de Jesus Cristo. O que eu gostaria que a gente guardasse desse evangelho? Primeiro, temos que caminhar com Jesus, porque se a gente para, a tendência é que a gente fique atrofiado no caminho. Tudo que para, não vai para frente, ou seja, não parem de caminhar. Um segundo ponto, todos nós podemos um dia nos encher de cegueira, porque nós desejamos muitas vezes e ansiamos tantas coisas, mas nessas situações temos que ter a humildade de gritar por Jesus: Senhor, tem piedade de mim. Reconhecer as cegueiras é muito importante, e pedir para Jesus tirá-la de nós é mais importante ainda. Como ele age com compaixão, ele faz. E por fim, eu diria que na nossa vida somos obras inacabadas e temos que contar com Deus para nos acompanhar. Então, ouçam Jesus chamá-los e sempre tenham a clareza de saltar, de deixar os mantos e de ter a coragem de sempre procurá-lo como caminho, verdade e vida de nossas vidas. Estamos aqui num longo caminho de vida, e nesse longo caminho de vida, ter a graça de gritar por Jesus é, sem dúvida nenhuma, encontrar o sentido da vida. Ele não disse que seria fácil, ele não disse que não teríamos problemas, mas ele garantiu que caminharia conosco, que estaria ao nosso lado e que sempre nos conduziria para o melhor caminho. Por isso, eu termino com aquilo que cantávamos no Salmo: maravilhas o Senhor realiza nas nossas vidas. Por isso, temos sempre que exultar de alegria, porque Ele nos ama, nos acompanha e ouve os nossos gritos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.